Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento em que Deus nos fala. Liturgia de 28 de agosto de 2019, quarta-feira, dia de Santo Agostinho. Ele foi bispo e doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos no ritual das celebrações o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. No meio da igreja o Senhor colocou a palavra nos seus lábios. Deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. Eclesiástico 15, versículo 5. Oração do dia. Renovai, ó Deus, na vossa igreja, aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 13. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como uma palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 139, versículos de 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12ab, refrão 1a. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se eu pensasse a escuridão, venha esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras. A própria noite resplandece como o dia. A própria noite resplandece como o dia. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a palavra fielmente. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Foi de onde se tirou esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini, no tempo de nossos pais. É uma análise do texto de Mateus 23, versículos de 27 a 32. Neste evangelho, uma espinhosa coleção de mal-aventuranças iniciadas por 7 ais que prenunciam desgraças, o mestre verbera a hipocrisia das lideranças religiosas de Israel, trazendo à tona as graves contradições entre pequenos ritos e grandes infidelidades, higiene exterior e íntima podridão, copos limpos e almas imundas. Um dos exemplos citados por Jesus é a habitual atitude de acusar os antepassados por seus erros, como o assassinato dos profetas, no caso de Israel, e julgar-nos superior a eles, como se não estivéssemos envolvidos em crimes semelhantes. Em geral, os filhos costumam alimentar mágoas e ressentimentos em relação aos pais. São frequentes as queixas e acusações. Modernos que somos, não conseguimos evitar um sorriso de ironia diante das ignorâncias dos antepassados. Muitos casais de hoje escolheram como lema a frase: não queremos que nossos filhos passem aquilo que passamos. Claro, a culpa é dos antigos. Ora, somos melhores que eles? Somos capazes dos sacrifícios que eles assumiram em uma época de grandes carências materiais e duros combates pela sobrevivência? Estamos repetindo seus gestos de desapego, como aquelas mães que tiravam de seu prato a comida dos filhos? Temos as mãos calejadas para que nossos descendentes tenham seu diploma? Eram tempos difíceis.
Não havia luz elétrica nem água encanada. Tempos de lamparina e de querosene, de buscar água na bica. Tempos de comprar roupa nova apenas quando a velha apodrecia. Tempos de meia sola dos sapatos. E as vovós a declamar. Olha só, as vovós a declamar. Remenda o pano, que dura mais um ano. Remenda outra vez, que dura mais um mês. Eram tempos de fé manifesta em pequenos gestos. A oração ainda era feita antes da refeição. A família reunida para rezar o terço antes de dormir. O dia pontuado pelo tradicional bênção, mãe, e pelo Deus te abençoe, meu filho. Outro engano cometido por nós acontece quando comentamos: hoje é muito difícil ser cristão. Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, teria sido mais fácil. Na verdade, é exatamente o contrário. A proximidade com a realidade humana de Jesus, sua família humana, a oficina do carpinteiro e, acima de tudo, sua escandalosa morte na cruz, foram sérios obstáculos para que o acolhessem como Messias Salvador. Hoje, após 20 séculos de evangelização, após uma legião de mártires, após a reflexão dos grandes mestres espirituais, após exemplos admiráveis de tantos servos e servas de Deus, nossa fé tem muito mais andames para se apoiar. Por tudo isso, devemos sentir-nos pressionados a buscar uma sincera conversão e dedicar todo o nosso esforço em cooperar com a graça que nos chama a abandonar nossas máscaras e centrar nossa vida na edificação do reino de Deus. Este é o nosso tempo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, versículo 16. Vamos ao santo do dia, uma pequena biografia escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com e eu gravo este vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente, vocês internautas que estão vendo este vídeo, porque a ordem é de Deus: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, de graças deem. Santo Agostinho, 28 de agosto. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354. Aurélio Agostinho, que era o nome dele, nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, na África. Era o primogênito de Patrício e Mônica, uma devota cristã que procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Aos 16 anos de idade, Agostinho foi estudar fora de casa, se envolveu com a heresia maniqueísta, que pregava a existência de dois princípios que regiam o mundo, um maligno e um benigno. Também nesta época se envolveu com uma mulher e recebeu um filho, a quem chamou de Adeodato. Agostinho era possuidor de uma inteligência rara, centrou-se nos estudos e se formou brilhantemente em retórica. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e filosofia. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma e depois para Milão, onde passou a admirar o bispo Ambrósio. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu. Foi batizado junto com o filho Adeodato pelo próprio bispo Ambrósio, com 33 anos de idade. Com a morte do filho, resolve Agostinho voltar para casa. Mas ali também encontra sofrimento com a morte da mãe. Muda-se então para Tagaste,
onde funda uma comunidade monástica. O bispo Ambrósio, preocupado com Agostinho, o convence a tornar-se sacerdote. No fim, torna-se o bispo de Hipona. Agostinho foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Sua obra iluminou quase todos os pensadores dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos, entre eles estão a sua autobiografia, Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, ele morreu aos 76 anos de idade, em 28 de agosto de 430. Reflexão. Agostinho encontra na sincera adesão à verdade cristã e na multiforme atividade pastoral a paz que seu coração almejava. Coração que antes era tão atormentado pelos afetos terrenos e pela sede de verdade. Exerceu sua autoridade pastoral como um ministério de justiça, imparcialidade, simpatia e cuidados para com o bem-estar do povo, vivendo sempre em comunhão com o clero de sua catedral e diocese. Oração. Rezemos. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu guia para a pátria, meu pão vivo, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha pura simplicidade e minha paz. Do livro Confissões. Santo Agostinho, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Maranata, ou Maranatá, vem, Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. Creia, acredite, Ele providenciará.